Agora vai começar a gravação. Bom dia a todos. Vamos aguardar mais alguns minutinhos. O pessoal ainda está entrando nas salas aqui, na sala. Já já a gente dá início ao nosso terceiro webinar. Bom dia. Acho que fui eu que encerrei a apresentação, Kaiser. Pode apresentar de novo. Desculpe. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Espera mais 2 minutinhos e a gente já inicia daí. Quem que tá trabalhando lá numa cachoeira? Parece alguém trabalhando lá numa cachoeira.
Bom dia a todos. Então, vamos dar início ao nosso terceiro webinar aqui do grupo Smart One, Seclestrib. Hoje o tema vai ser Seclestrib. Diferenças, do porquê existe, como é que vai funcionar. Vamos desvendar os mistérios do Seclestrib agora na reforma tributária. O webinar de hoje vai funcionar da mesma forma que os outros, né? As câmeras e os microfones estarão desativados, porém o chat ali, peço que fiquem bem à vontade para fazerem perguntas, interagirem. É um tema que ainda gera muita discussão, o pessoal ainda tem muitas dúvidas, então fique bem à vontade para participar. Hoje, aqui no nosso webinar, nós teremos as participações da Jéssica, que ela é advogada com experiência no consultivo tributário, principalmente ICMS, IPI, projetos de reforma tributária, e que agora entrega o nosso time aqui do Biontex, do grupo Smart One. E também teremos a apresentação do José Roberto Kaiser Rodrigues, o nosso Kaiser, que ele é contador, tributarista, com mais de 20 anos de experiência em empresas industriais, automotivas e do agronegócio, e que também integra nosso time da Biontex aqui do grupo Smart One. Então, falando só um pouquinho aqui do nosso grupo Smart One, o grupo Smart One fica aqui em São José dos Pinhais, que é região metropolitana, coladinho aqui em Curitiba, onde fica o aeroporto, né? Nós temos mais de 15 anos de atuação nacional, temos mais de 70 colaboradores e mais de 190 clientes espalhados por todo o Brasil. Vou passar agora, sem mais delongas, a palavra para o Kaiser e para a Jéssica. Um bom evento a todos e fiquem à vontade para participar no chat. As perguntas que vocês forem fazendo no chat, à medida que for possível, a gente vai respondendo agora durante o webinar mesmo. O que não for possível, a gente vamos fazer as respostas e enviar para todos os participantes depois via e-mail. Então, um ótimo evento a todos e vamos lá, Kaiser e Jéssica, com vocês. Obrigada, Iverson. Então, a gente está aqui, seguindo a apresentação, né? A gente está na nossa terceira edição do webinar. Hoje o nosso objetivo vai ser focar um pouco mais no código Seclestrib, né? Dentro da reforma tributária, o que seria o conceito comparado aos códigos antigos também, mas entender de forma geral qual a arquitetura da reforma tributária, né? As figuras novas que a gente tem que lidar, o nosso foco, onde é que a gente tem que prestar atenção, porque, né, o Kaiser vai concordar comigo. A gente está tendo uma enxurrada de informação ali da reforma tributária, a gente está sendo bombardeado frequentemente por informações, só que a gente precisa focar no que está acontecendo agora, o que vai acontecer já para 2026, o que a gente precisa se preparar, né? No webinar anterior eu falei um pouco mais de alterações no XML, parametrização, então é isso que a gente precisa focar um pouco mais, o que vai acontecer agora em 2026, 2027 também, né? Já valendo o recolhimento e tributação do IBS-CBS, mas a gente trazer um pouco mais um conteúdo responsável, mais pé no chão, sem a gente divagar muito em informações, né, que não são necessárias, que não são práticas para agora, para a reforma tributária, né? Então, se o Kaiser quiser complementar. Ok, eu concordo plenamente, né? Isso mesmo. Nosso objetivo aqui é, neste momento, trazer uma palavra: calma. Vamos com calma, né? A gente está vendo muita informação, a gente está vendo até certos fake news ali relacionados à reforma tributária. Qual código está morrendo, qual código está substituindo, isso vai entrar de tal forma, não entra de tal forma. Nem tudo a gente precisa aplicar um pouco de filtro, e é justamente isso que a gente quer trazer. Muitas informações são importantes, mas o que a gente precisa fazer nesse momento é dar um pequeno passo, que é já começar com as parametrizações. Paralelamente a isso, precisa fazer um planejamento, olhar para a reforma tributária como um todo, em relação ao fluxo de caixas, como é que eu vou estar em 2027, 2028, 2029, se eu vou ter crédito acumulado ou não, se eu vou ter estoque, um grande estoque ou não, mas isso tudo
é um planejamento que vai acontecer durante os anos. Tem que começar a acontecer agora, mas para ser efetivado durante os anos seguintes. Neste momento, o que precisamos é fazer a parametrização e começar 2026 da forma mais calma e mais serena possível, consciente de tudo aquilo que está acontecendo com a reforma tributária, entendendo todo esse ecossistema novo. Isso mesmo. E o C-Class-Trib é um código bem importante para a reforma tributária. A gente vai detalhar um pouco mais ele, mas ele é praticamente a linguagem universal da reforma tributária, né? E a gente vai explicar bastante, debater bastante sobre ele e todas as consequências que estão vindo por detrás do C-Class-Trib, né? Do Código de Classificação Tributária. Então, inicialmente, eu acho que o mais importante é já fazer essa comparação com os códigos que nós temos atualmente, que são referentes aos tributos que a gente tem em vigência ainda, né? Que é o ICMS, o PIS e COFINS, o ISS, junto com esse paralelo com o código da reforma tributária, que é o C-Class-Trib, que é o CST de IBS e CBS. Então, uma coisa que a gente precisa ter bem claro é que esses primeiros códigos ali que a gente colocou dentro do quadrinho de códigos atuais são códigos referentes a ICMS e códigos referentes a PIS e COFINS, a IPI, que é diferente, de fato gerador, é diferente da incidência do IBS e CBS. Então, quando a gente fala de CFOP, quando a gente fala de código de origem, são códigos do ICMS, que são totalmente diferentes do código do C-Class-Trib e do CST, que diz exclusivamente a tributação de IBS e CBS. Então, são exclusivos da reforma tributária. E como a gente vai ver mais lá para frente, um não vai anular o outro. São fatos geradores, são incidências, são tributos diferentes. Pode ir para o próximo, se você quiser complementar, Kaisa? Não, tranquilo, pode continuar. Então, né, nesse sentido dos códigos atuais e os novos da reforma, a gente fez uma análise aqui de um segmento específico. Aqui a gente tem, então, a cadeia produtiva desde o produtor rural, pessoa física, até aquela matéria-prima se tornando um produto final, um produto alimentício, indo para o centro de distribuição e indo para o supermercado e chegando ao consumidor final. Então, aqui a gente vai analisar aquela primeira etapa. Produtor rural, pessoa física. Atualmente, a gente tem a previsão ali, né, em alguns estados, isso, claro, né, depende do regulamento do estado, a gente tem a previsão de isenção de ICMS na venda do produtor rural, pessoa física dentro do estado. Pode ser em alguns estados isenção, pode ser não incidência. Aqui a gente está tratando especificamente de um exemplo de uma isenção. Por isso, o CST de ICMS 40, CFOP 5101, de venda de produção interna. E aí, como seria tratado, então, esse cenário, essa venda dentro da reforma tributária? Bom, dentro da reforma tributária, o produtor rural ele é considerado não contribuinte do IBS e CBS. Ele tem lá uma previsão dentro da lei complementar 214, que ele menciona produtor rural, pessoa física, que não fature mais que 3 milhões e 600 no ano, ele tem uma previsão de ser considerado não contribuinte. E aí, claro, ele tem uma opção lá dentro de você optar pelo regime regular de IBS e CBS, que aí você, como produtor rural, pessoa física, você pode tributar e, consequentemente, pode repassar crédito. Mas a regra geral é que ele não é considerado contribuinte. E aí, por ele não ser considerado contribuinte, ele não tem a incidência do IBS e CBS, que é diferente, né, de uma isenção, que se trata ali de um benefício fiscal. Aqui a gente está tratando de imunidade, não incidência. Então, o CST de IBS e CBS dele, o código específico para esses tributos, é o 410. O que vai acontecer, por exemplo, em 2027? 2027 que a gente vai ter tributação de ICMS e tributação de IBS e CBS. Os dois andando, caminhando lado a lado. A gente vai ter esse cenário aqui. Dentro de um documento fiscal, ele vai ter
o CST de isenção de ICMS e vai ter o CST de não incidência do IBS e CBS. Então, a ideia foi a gente trazer esse parâmetro aqui de que são códigos que vão estar caminhando lado a lado e que têm objetivos totalmente diferentes, incidências diferentes. E nesse caso aqui do produtor rural, né, ele tem um C-Class-Trib específico, que é o de fornecimento de produtor rural não contribuinte. Então, ele já é um C-Class-Trib voltado para não incidência do IBS e CBS. E aí, por isso, ele tem esse C-Class-Trib, né, a gente vai explicar, mas ele tem essa condição de enquadramento legal. Então, todo produtor rural que não é considerado contribuinte do IBS e CBS, quando ele for emitir um documento fiscal, ele tem que colocar esse C-Class-Trib 410.014, que é o de fornecimento de produtor rural, não contribuinte. Então, é só já dando uma visão, né, para vocês verem como que o C-Class-Trib, ele tem essa condição de enquadramento legal da situação tributária, do cenário tributário ali daquela operação. Ou daquela prestação de serviço também, né, que pode ser sujeito. Pode passar para o próximo. Seguindo essa cadeia produtiva, a gente tem a venda do produto rural, né, daquela matéria-prima, para o fabricante. E aí, do fabricante, a gente tem a venda ali para o distribuidor. Nesse caso aqui, analisando essa parte da cadeia produtiva do produto já acabado, do produto final, a gente tem, então, por exemplo, aqui eu coloquei uma venda de saída interestadual. Ele está vendendo no 601, e aí está vendendo o produto acabado massas alimentícias, né, NCM 1902-2000. Essa NCM, essa mercadoria, massas alimentícias no Paraná, ela tem a tributação integral e teria a alíquota zero de PIS e COFINS. Então, CST, né, 00 para o ICMS, CST6 para o PIS e COFINS. E para o C-Class-Trib, ele tem uma previsão de redução na alíquota do IBS e CBS. Ele tem uma previsão de redução de 60%. Como que eu sei isso? Eu fui lá no anexo 7 da lei complementar e vi que essa ICM tem essa redução, está listada lá como uma redução de 60% na alíquota. E aí, por isso, ele utilizaria esse C-Class-Trib 200.034 de fornecimento de alimentos e teria o CST de IBS e CBS, que é 200. O 200 seria, no caso, o de redução na alíquota, né? E até é interessante mencionar aqui que se vocês abrirem a tabela lá de C-Class-Trib, de CST, é como se o CST de IBS e CBS fosse o capítulo e o C-Class-Trib, dentro desse capítulo de CST, tivesse diversos códigos detalhando cada enquadramento legal dentro da lei complementar. Então, o 200, ele fala de redução na alíquota, que pode ser redução na alíquota de 30%, de 60%, redução na alíquota a zero. E aí ele vai ter vários códigos de classificação. E aí, dentro do C-Class-Trib, que eu vou ter qual é a tributação específica que eu estou falando. Então, como eu estou falando aqui de uma redução de 60% de uma mercadoria que está no anexo 7 da lei complementar, então, essa mercadoria vai utilizar o código de C-Class-Trib 200.034. Então, é isso que eu estou falando quando o C-Class-Trib ele tem essa característica de enquadramento legal. E aí, assim, continua na cadeia, né? Eu não optei por colocar o quadro até o consumidor final, porque aí a gente teria a mesma tributação para essa mercadoria, considerando que ela não vai passar por nenhum processo de modificação, né? Vai chegar dessa forma até o consumidor final. Então, ele permanece nesse mesmo código de classificação tributária, com essa mesma redução, mesmo CST de IBS e CBS, com redução na alíquota de 200. Quer complementar algo? Ou a gente pode passar para o próximo? Não, podemos avançar. Certo. E aí,
outro conteúdo, outra informação importante. Lá em fevereiro, a gente teve a publicação da nota técnica 2021-003, em fevereiro desse ano. E ela foi referente à validação de GTIM. E aí, o que teve de importante nessa nota? Ela trouxe um cronograma incluindo o grupo 4 para o GTIM, incluindo esse grupo da reforma tributária dessas mercadorias que têm reduções na alíquota. O que é o GTIM? O GTIM é o código de barras. E o GTIM, hoje em dia, né, como ele é tratado, ele é específico para alguns segmentos. Ele é específico para tabacos, ele é específico, né, para medicamentos, se não me engano. Mas ele tem grupos específicos ali que devem utilizar esse GTIM. Ele não é válido para todo mundo. E aí o que a Receita fez? Incluiu mais um grupo. Que grupo? O da reforma tributária. As mercadorias que têm redução na alíquota, como é o caso do anexo 7, dessas mercadorias aqui de produtos alimentícios, teriam que ter essa validação de GTIM a partir já em produção, a partir de 1º de outubro de 2025. É claro, o campo está ali validando, não significa que hoje, se eu emitir como um fabricante, né, emitir essa nota, já vai validar, porque eu ainda não tenho o C-Class-Trib também validando em produção, né? Ele só vai estar a partir de 2026 mesmo. Mas eu tenho essa informação já disposta para a reforma tributária. Então, eu que sou fabricante, que emiti aquela nota lá, 601, com essa NCM de massas alimentícias, devido a minha NCM estar no anexo 7 da lei complementar, que tem essa redução na alíquota, a minha mercadoria está inserida no grupo ali que vai ter que validar o GTIM. Então, a partir de janeiro de 2026, além de eu ter que me atentar ao Código de Classificação Tributária, ao CST do IBS e CBS, de acordo com a minha mercadoria, que tem essa redução na alíquota, eu também vou ter que me atentar ao GTIM, porque ele vai ser um grupo que vai sofrer validação também. Então, a minha mercadoria vai ter que ter esse código de barras, esse código que é criado ali dentro do Instituto, né, do GS1 Brasil, e vou ter que criar esse código específico ali para a mercadoria que eu fabrico. E aí é importante ressaltar também, essa validação é específica do fabricante. Tanto que nessa nota técnica, eles soltaram um grupo de CFOP que vai validar esse GTIM. Então, se vocês observarem, né, tá dentro aqui da imagem, do slide, ou dentro da nota técnica, se quiserem consultar, mas ele cita ali somente CFOPs de venda de produção. Então, é somente para fabricante, para quem produz produto, que vai ter que observar essa validação do GTIM para produtos da reforma tributária, para produtos que têm essas reduções na alíquota. Então, a gente está falando aqui de uma validação que não é para todos, é para quem fabrica. Aqui tem algo importante, né? É importante comentar que a gente tem feito um trabalho de manutenção, saneamento dos cadastros dos nossos clientes da Smart One, né? E o que a gente tem notado é que realmente a NCM ela não atende a diversidade que a nova legislação está trazendo, né? Inclusive a abertura. Algumas NCMs já estão com vários ex ali, com várias exceções, e mesmo assim não atende. Com a aplicação do IS futuramente, vai precisar ainda mais dessa abertura. Quais produtos, vou dar um exemplo, quais produtos vão ter mais açúcar, menos açúcar, quais serão prejudiciais à saúde ou não. O GTIM vem suprir isso, tudo está indicando que o GTIM vem com esse detalhamento, né, com essa especificação. É um código que precisa ser atentado, precisa ser trazido ali para a realidade das notas fiscais, porque ele vai ser utilizado. Com certeza ele vai ser base de tributação também. Exatamente. Como a gente vai mostrar um pouco mais, mas o GTIM, pelo que a gente está observando, ele está dentro da reforma tributária, está dentro da tendência, né, de códigos ali da
da reforma. Então, não é uma ideia também de que ele vai morrer. Provavelmente, ele vai continuar sendo utilizado pelo governo como validações ali dos produtos. E aí pode ser que, né, aí é um chute, pode ser que ele seja utilizado para o imposto seletivo. Realmente. Sim. Pode ir para o próximo. Seguindo, aqui um pouco mais da definição do sequestro. Não está falando do sequestro, qual que é aonde ele é utilizado, né? E agora a gente vai definir um pouco mais, assim, qual que é a função do sequestro, né? Às vezes a gente percebe, alguns estão falando que ele vai substituir, que ele traz a natureza de operação. Outros falam que ele vai substituir o CFOP. Tem muitas informações aí, principalmente no LinkedIn, né? E a gente quer trazer um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de luz a esse assunto, né? Porque o sequestro ele tem uma função super importante, que é o enquadramento legal, trazer um enquadramento legal específico da operação. Ele não determina a natureza de operação, ele traz um enquadramento legal linkado diretamente com a lei complementar, né? A gente poderia compará-lo com o CBNEF ou com o Código de Enquadramento de IPI. Ele tem essa função de trazer especificamente a qual benefício ele se enquadra, né? E uma outra função dele é explicar por que o item é tributado daquela forma. Então, todos os documentos vão ter um Class Trib e ali você vai identificar, pelo Class Trib você consegue identificar se aquela redução de alíquota está correta ou não. Um exemplo aqui é o 200.004, né, a venda de dispositivos médicos, que ele tem a redução de alíquota de 100%, ou seja, alíquota zero. Daí isso vem lá do anexo, do anexo 3 da lei complementar. E um detalhe importante que a gente não comentou até agora, mas assim, é super importante, que é o CCLSTIB, ele é um código comum a todos os documentos fiscais eletrônicos. Diferente dos códigos anteriores, né, nós tínhamos códigos específicos, por exemplo, códigos para nota fiscal eletrônica, códigos para nota fiscal de serviço, que é o NBS, o Código de Serviço, o NCM para nota fiscal de mercadoria, o CFAP para nota fiscal de mercadoria. E já o CCLSTIB ele vem atendendo toda essa nova leva de documentos fiscais eletrônicos, ou seja, ele é um idioma, ele é uma linguagem única para toda a reforma tributária do consumo. Todos os documentos, é uma nota de locação de imóveis, é uma nota de gás, é uma nota de energia, é uma nota de comunicação, vai ter o CCLSTIB. E aí, uma das questões que a gente veio também com o objetivo de esclarecer, assim, ele vai substituir o CFOP, não vai substituir o CFOP, e a gente trouxe também a definição do CFOP aqui, né? Para que serve o CFOP? Se não todos, a grande maioria dos que estão com a gente devem conhecer o CFOP, né? O CFOP é o Código Fiscal de Operação e Prestações. Para que ele foi criado? Padronizar os processos de entrada, saída de mercadoria das empresas. Ele é super funcional, né? Para quem está acostumado a trabalhar com ele, é super prático. Existem nas empresas relatórios e mais relatórios são baseados no CFOP, né? Ele traz a classificação das operações comerciais, né? Indica se uma operação é de entrada, saída, se ela é dentro do estado, se ela é fora do estado, se ela é com o exterior. E também detalha a natureza de operação, né? Qual o tipo de transação? É uma venda, é uma devolução, uma transferência, é uma doação, bonificação, e aí por aí vai. O que a gente percebe aqui não tem nada a ver com o CCLSTIB, né? Ele não está falando aqui de alíquota, não está falando de tributação, ele está falando de outros, mais específico da natureza de operação. Então, e uma das questões também que a gente queria trazer, assim, não se preocupar com a substituição dos códigos, né? A substituição dos códigos. Os códigos novos da reforma tributária estão substituindo os códigos antigos. Isso não tem tanta importância. O que a gente precisa focar nesse momento é como os códigos novos serão aplicados, de que forma eles irão interagir com os documentos fiscais, de que forma eu vou
aplicar isso no meu sistema e nos meus documentos fiscais, né? Os códigos antigos eles vão continuar sendo utilizados e com o tempo alguns vão cair em desuso, outros vão se tornar obsoletos e serão, obviamente, serão substituídos. Por enquanto, seguimos dessa forma. Sim, exatamente. O que a gente quis deixar bem claro aqui, né, é que eles são objetivos diferentes. CFOP, se a gente fosse ter hoje, por exemplo, uma extinção do CFOP, a gente não ia ter um outro campo onde que informa o tipo da natureza da operação, se ele é entrada, se ele é saída, se ele é transferência. A gente não tem um campo assim, a não ser, claro, uns bem específicos ali dentro do XML, mas um resumo que traz essa natureza da operação é o CFOP, que é o mais utilizado para tributações de ICMS, né? E para operações com bens, na verdade. Então, se ele fosse, eu diria assim, né? Também outro chute. Se ele fosse acontecer alguma coisa, talvez seria uma reconfiguração para o CFOP, porque aí a gente precisaria ainda ter um código que traduzisse essa natureza da operação, se é de entrada, se é saída, se é transferência, se é venda, se é remessa. A gente precisaria de um código assim. Mas o CClassTrib, ele é um código de objetivo totalmente diferente. É um código de enquadramento legal, é um código que vai me trazer a situação tributária dentro da lei complementar da reforma tributária. Então, são objetivos diferentes, situações diferentes. E aí, o que a gente quis dizer, então, apresentando, né, esses códigos, tudo que está sendo criado pela reforma? É entender qual é a tendência da reforma tributária, o que ele vem apresentando de código para a gente e o que a gente vê que vai se carregar ao longo dos anos, ao longo da transição da reforma tributária. Porque ele criou lá o CClassTrib, né? O CST específico ali de IBS e CBS. E só que ele vem utilizando cada vez mais códigos já existentes e que estão sendo trazidos para a linguagem da lei complementar, para a linguagem da reforma tributária. A gente tem o GTIM, então, sendo utilizado para os grupos lá que tem redução na alíquota dentro da lei complementar. A gente tem novamente o CST de IBS e CBS, específico ali dizendo a situação tributária. Temos ainda as NCMs e a NBS que estão listadas ali dentro da lei complementar. E o interessante da NBS é que é um código que já existia. É um código que era de a nomenclatura ali para serviços nacionais, só que hoje em dia a gente tem os códigos de serviço de cada prefeitura. Aí às vezes acaba, né, que acontece que cada prefeitura tem o seu código de serviço criado. São Paulo tem um código de um jeito, que às vezes São Paulo é um mundo totalmente diferente do resto do Brasil, né? Mas São Paulo tem um código diferente, aí vê Curitiba tem outro código, né? Rio de Janeiro, um código. Então, o intuito da reforma tributária é realmente padronizar a linguagem, é deixar a nomenclatura dos serviços, das mercadorias no mesmo padrão, para que os documentos possam ser lidos da mesma forma. Porque imagina, quanto mais código sendo criado pelo âmbito ali municipal, pelo âmbito estadual, mais difícil fica a leitura tecnológica ali dentro do documento fiscal. Então, a gente precisa ter esse sincronismo ali de padronizar a linguagem da reforma tributária. Aí vem utilizando mais também os eventos da NFE. A gente já tinha, e eu falei um pouco mais no webinar anterior, a gente já tinha os eventos da nota fiscal eletrônica, como, por exemplo, manifestação do destinatário, né? Ciência da operação. A gente já tinha esses eventos. Agora, eles estão sendo utilizados ainda mais para fazer ajustes dentro da apuração da reforma. Então, é um código, é um tipo de ferramenta ali, né, da reforma tributária que está sendo carregada também e vai ser repassada por mais anos, vai ser utilizado em diante. E o que eu quis deixar ali também separado, que é o código presumido, de crédito presumido da reforma tributária, que é um específico ali para os créditos presumidos dentro da lei complementar. Então, em vez da gente... a gente não tem, por exemplo, hoje um CST de crédito presumido.
até porque o CST, o crédito presumido, dificilmente ele não é utilizado na saída ali, na emissão do documento fiscal, né? Ele não vai influenciar ali, ele vai influenciar mais na apuração do imposto, dentro da entrada ali. Então, eles criaram um código dentro do XML, que é o Secred Press, que é para trazer qual é o tipo de crédito presumido que eu estou utilizando. E aí o governo soltou uma tabela que vai de 1 a 16, se eu não me engano, informando qual é o tipo do crédito presumido. Esse aqui é o crédito presumido lá do artigo 124. Esse aqui é o crédito presumido lá do artigo 207, lá da lei complementar. Então, eu vou ter, na mesma característica ali do Seclastrib, um código que me traz o enquadramento legal dentro da lei. Então, esse é o intuito, né, da gente trazer aqui para vocês qual é a tendência dos códigos que estão sendo utilizados e o que a gente deve focar. Esses são os códigos que o Fisco está lançando, né, que está utilizando nas tabelas novas de IBS-CBS e que vão ser utilizados ainda, que a gente precisa, né, ter uma atenção maior, principalmente na hora da emissão da nota fiscal. Porque a gente está falando aqui que esses códigos aqui, se não tiverem preenchido corretamente, a gente está falando de travar o faturamento da empresa, né? Então, realmente não é um alerta assim, digamos, bobo, né? A gente está falando de coisas sérias que podem acontecer agora, já em janeiro de 2026. Pode passar adiante. Ainda entrando nessa mesma linha ali do Código de Classificação Tributária, do CST, do IBS-CBS, o governo ele também soltou uma tabela atualizando o Código de Classificação Tributária, Seclastrib. E aí ele trouxe mais tipos. Por quê? Quando eu falo de Seclastrib, eu não estou falando só de um código que vai me trazer o tipo de benefício fiscal, por exemplo, como era, para quem conhece, né, o CBNF lá do ICMS. Ele não é um código só para me falar se a mercadoria ou o serviço é isento, se tem redução da alíquota, se tem não incidência ou diferimento. Mas ele é um código também utilizado para fazer ajuste dentro de uma obrigação acessória, para transferir crédito, para identificar que a mercadoria ela precisa, que aquele bem ou serviço, enfim, precisa ser lançado especificamente numa declaração específica lá, como por exemplo o que é a DERE. Ele tem um código também de exclusão de base de cálculo, então cada vez mais a Receita está fechando, né, enquadrando e detalhando esse código de classificação tributária. Ele está sendo utilizado para praticamente tudo. Então, se eu quero transferir um crédito, pode ter certeza que eu vou ter que utilizar um Seclastrib específico. A minha mercadoria foi perdida. Vou ter um Seclastrib específico para isso. Eu estou emitindo nota fiscal aqui de prestação de serviço e preciso fazer uma remessa, enfim, com um tratamento específico lá dentro da lei. Vou ter também um Seclastrib específico para isso. Então, é só para a gente trazer a dimensão desse código, né, e como que ele está sendo utilizado pela reforma. Pode passar. Então, aqui eu coloquei essa frase, né, que é uma interpretação do que a gente tem visto, do que a gente tem debatido sobre isso, eu e o Kaiser, principalmente, que ele é um código, vai ser um código universal. Então, ele não vai ser utilizado só para nota fiscal de serviço. Ele vai ser utilizado para declarações, ele vai ser utilizado para dentro da apuração assistida, né? Então, se vocês verem ali, eu peguei um print ali da tabela. Ele tem ali o código de situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS. Ele está sendo utilizado em todos esses documentos ali relacionados. Bilhete eletrônico, o CTE, né, de transportador, a nota fiscal de serviço, de consumidor final, a de energia, a de gás. Então, por que
esse código está sendo utilizado para todas esses tipos de documentos? Porque o IBS e CBS, ele vem com uma incidência totalmente diferente dos tributos antigos. Ele vem com uma incidência muito mais abrangente. Ele incide sobre serviços e bens, operações de consumo. Então, a gente tem até a própria locação, né, que não era tributada pelo ISS, agora é tributada pelo IBS. Então, a gente tem uma gama muito maior do IBS e CBS no campo de incidência, né, desses tributos. Então, por isso que a gente tem ele relacionado em muito mais tipos de documentos. A gente tem fatos geradores, incidências bem mais diferentes do que os tributos atuais. Pode passar. Então, nessa mesma linha de fala do que a gente está apresentando aqui, a gente tem, então, esses novos tipos de documentos fiscais que foram criados. A gente está tentando mostrar um pouco para vocês que a reforma tributária, ela vem principalmente numa reforma tecnológica, principalmente, um dos pilares, né? Porque a gente está falando de um tributo, um modelo de tributação com uma incidência, um campo de incidência muito maior, e aí por isso a gente precisa que alguns documentos se tornem eletrônicos. Então, antes a gente não tinha um documento eletrônico para água e saneamento, para gás, um específico para alienação de bens imóveis, a gente não tinha para pedágio, para transporte, enfim, não tinham específicos para isso. E agora está sendo criado. Então, a gente vai ter essa rastreabilidade dos documentos muito mais especificados nesses documentos eletrônicos, para que eles estejam na mesma linguagem. Por quê? Por exemplo, aqui trazendo o Código de Classificação Tributária, né, o CECLASTRIB, ele vai estar inserido dentro de todos esses documentos aqui, porque a gente tem a incidência do IBS e CBS sobre todos esses fatos geradores. Então, a gente tem que se alertar nesse sentido de que ter essa visão, na verdade, né, de que a linguagem ela vai estar mais universal nesse sentido. Então, eu vou ter dentro de uma nota fiscal de serviço os mesmos campos e eu vou ter dentro de uma nota de energia elétrica também o mesmo campo, de IBS-CBS, o campo de CECLASTRIB, o CST. Eu vou ter esses mesmos campos, quando eu falo ali, é o campo do XML, na verdade, né? Que é a linguagem ali dentro da nota. Então, por isso que o governo vem trazendo essa criação de documentos eletrônicos, para que todos estejam sincronizados e todos estejam dentro desse avanço tecnológico, né? Que a Receita Federal tem trazido para a gente. E junto com o comitê gestor, é claro. Se quiser complementar, Kaiser, que a gente vem debatendo bastante sobre isso, né? Sim. Essa alteração, toda essa mudança é interessante quando a gente começa a olhar assim, essa mudança de todos os documentos, todos eles se tornando documentos digitais, né? Toda essa unificação do código. Ela é boa, né? Se a gente for pensar em termos operacionais, principalmente para quem trabalha ali no tributário, principalmente na parte de recebimento de documentos ali, como isso é bom, como isso ajuda a você consolidar os recebimentos, a automatizar os recebimentos. Eu me lembro que todas as vezes que a gente iria fazer projeto nas empresas de recebimento eletrônico para serviços, era uma briga, porque não tinha como consolidar, não tinha como padronizar. Cada prefeitura emitia de um jeito, cada documento era de um jeito, e você sempre estava obrigado ao recebimento manual. Recebimento manual e, consequentemente, com uma infinidade de erros. E essa padronização, essa uniformização, ela é muito boa. Ela resolve tudo isso, possibilita essa padronização e essa automatização. Mas não só automatização, né? Se a gente pensar também, né, ali
O que a reforma tributária está nos propondo? A Jéssica falou sobre isso já em outras palavras, mas está nos chamando a pensar fora da caixa, né? Não podemos pensar em tributação, pensar na reforma tributária, nos novos tributos IBS e CBS, como pensávamos no PIS e COFINS, no ICMS e no ISS. São totalmente diferentes, a forma de tributação é totalmente diferente, estão vindo com conceitos, com princípios diferentes, princípios de não cumulatividade plena, princípios... O próprio recolhimento mudou, né? Então, a gente não está entrando tanto nesse detalhe porque não é o objetivo da live, mas a forma de recolher, a forma de apurar, né? Ela falou ali, apuração assistida, né? Mas, poxa, se a gente pensar um pouco mais em apuração assistida, por que eu tenho que fazer tantos ajustes? De certa forma, o fisco já vem cobrando esses aqui, os ajustes sejam automatizados, sejam feitos através de notas há muito tempo, né? Ajuste de estoque, baixa de estoque, perda de mercadoria, ou às vezes um sinistro de mercadoria, uma mercadoria que é baixada para uso e consumo, do estoque que é baixada para uso e consumo. Ele já pede que isso seja feito através de notas fiscais. Agora, muito mais, porque a apuração ela passou a ser eletrônica, vai ser eletrônica, né? A apuração é assistida. E isso também está trazendo para nós uma certa melhoria, né? Como contribuinte, uma melhoria. Por quê? O fisco está fazendo a apuração e nós podemos comparar, manter essa auditoria online praticamente, né? Traz muito mais segurança e traz muito mais facilidade. E eu acho que a principal informação que eu ouvi do fisco, escutado do fisco nesses últimos dias, é que o fisco não quer cobrar do contribuinte aquilo que ele já tem, aquela informação que ele já tem. Então, durante muito tempo eu tive que preparar declarações, arquivos para fiscalização, para mandar para o fisco, mandar aqueles arquivos, ia lá e ficava apurando, conferindo e gerando para mandar informação para o fisco. Hoje ele não quer mais isso porque ele já tem através do documento fiscal eletrônico, através do C-Classe Trib, através dessa padronização que ele criou. Então, isso tudo, de certa forma, é muito benéfico. Exatamente. Isso mesmo. Pode passar para o próximo slide. A gente quis trazer essa tela aqui da nota fiscal de serviço também como um alerta, né? Porque a gente tem, então, a criação de todos esses tipos de documento fiscal, fiscais eletrônicos, que normalmente são mais do campo de competência ali, né, de instituição dos estados. Já a nota fiscal de serviço, como ela ainda tem a tributação do ISS, então ela depende mais da adesão dos municípios. E aí, de todos os documentos fiscais, né, que foram criados, que estão vigentes já atualmente, essa é a mais caótica, para não dizer outra palavra, né? Porque ela depende da adesão dos municípios, e a gente ainda tem 34% de municípios que não aderiram ainda ao padrão nacional. E aí, qual o problema disso? Se a gente chegar lá em 2027 e ainda não ter aderido, o município, né, não ter aderido ainda ao padrão nacional, a gente vai ter, então, a falta de transmissão dessas informações para a União, porque a gente não vai conseguir ter o lançamento ali dos créditos de IBS e CBS, assim como não vai conseguir ver os débitos dentro da apuração assistida. Então, esse seria o problema mais alarmante, assim, que a gente teria para a prefeitura, né, para o prestador de serviço daquele município, porque ele não vai conseguir ter acesso à plataforma do governo que só utiliza a nota fiscal de padrão nacional. Então, é importante você que emita a nota fiscal de serviço, né, você se atentar se o município está aderindo, se não for o caso, como a gente viu em muitas palestras da Receita, né, não é difícil que o município faça adesão, isso depende só da prefeitura. Então, depende de como nós, cidadãos, também está fiscalizando essa questão, né, para ver se a nossa prefeitura está aderindo, porque vai ser meio que uma adesão obrigatória, apesar de não ter esse termo, mas é obrigatório porque não tem outra forma do prestador de serviço poder tributar IBS e CBS sem ter essa nota fiscal de serviço.
padrão nacional, a não ser, claro, que como foi o caso do município de São Paulo, né, ele já aderiu ao padrão nacional, porém com o layout da nota fiscal própria deles. Que essa é uma outra possibilidade. Você transmite os seus dados da nota de prestação de serviço para o ambiente nacional lá da Receita Federal, mas ainda com o layout próprio do município. Você quer complementar, E Caio? aqui tem algumas desvantagens, né, Jéssica, que o coordenador da Receita Federal pontuou, né, que neste caso do município de São Paulo, o contribuinte vai ter o contribuinte que receber esse documento e o contribuinte vai ter dois documentos, né? Dois documentos. Um documento é o da prefeitura local, da prefeitura de São Paulo, e outro documento, quando ele se converter dentro do ambiente nacional, ele vai se converter num outro documento, vai se transformar em um outro documento. Então, a princípio já começa assim, dois documentos, né? Um da prefeitura municipal e outro nacional. Um outro problema, a latência, né? Ele pode ter um tempo ali, ele não vai ser de imediato, a nota vai sair da Prefeitura de São Paulo, ela vai passar por uma aprovação no Portal Nacional, né? Passar por uma aprovação e depois passar por um crivo, e aí que ela vem para o Portal Nacional, e aí que vai ter essa disponibilização. Então, tem tudo isso, são vantagens e desvantagens, tem algumas vantagens também, mas no geral são mais desvantagens, né? O ideal seria que todos aderissem realmente ao padrão e passassem a trabalhar com um documento único. Isso, exatamente. Pode seguir para o próximo. Acho que um dos pilares aqui que a gente quer apresentar também é o ROC. O ROC seria um ambiente de processamento dos documentos eletrônicos. Então, a gente tem ali todos esses documentos eletrônicos criados pelo governo, né? E todos eles com essa mesma linguagem, como eu disse, né? Por exemplo, aqui todos eles têm o Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. Então, por eles seguirem esse padrão de documentos eletrônicos ali da Receita Federal, enfim, do governo, eles passam pelo mesmo tradutor, no sentido que todos eles têm a mesma linguagem, então é um documento muito mais rastreável e sincronizado. Então, em uma operação, por exemplo, complexa, que eu tenho a emissão de uma NFE, de uma NFCE, a emissão de um CTE, a emissão de uma nota fiscal de serviço, né? Em um só cenário, eu consigo visualizar a linguagem de todos eles, um processamento tecnológico nesse sentido, né? Fica muito mais fácil. Eu consigo entender que naquele momento, aquela mercadoria teve aquele CTE emitido, enfim, teve uma NFCE depois, então todos eles ligados na mesma operação. Então, eu consigo rastrear o processamento dessa operação muito mais fácil com esse ROC, que é esse registro de operação do consumo. Acho que, se quiser complementar, né? Mas acho que não teria muito mais que nessa condição ali, né? Não, mais à frente a gente fala um pouco mais, né? Tem um outro slide ali que tem mais um pouco a ver. Exatamente. O nosso intuito, então, né, de trazer, então, toda essa tendência da reforma, o que está sendo apresentado, é explicar como que a gente vai mostrar na etapa seguinte, como que é a engrenagem da reforma tributária, como que é a arquitetura geral, o panorama geral que o governo tem apresentado para a gente. A gente tem, então, atualmente, quis separar aqui numa visão mais de ICMS, em operações com mercadorias, e ISS, em prestação de serviço, tá? Sem considerar os demais tributos. Mas, digamos que numa maneira mais simplificada, em operações com mercadorias, a gente tem a emissão do documento fiscal, que aí vai para o registro de entrada, registro de saída, que normalmente ali está dentro de um RP, né? E aí, essas informações são sincronizadas para dentro da obrigação acessória.
que vai para uma FD, para um SPED, né, para FD ICMS, que vai para alguma outra obrigação acessória estadual. E aí sim a gente tem o recolhimento do tributo ou o saldo credor. Essa é o ciclo de vida, né, do tributo, do ICMS. Já do ISS, né, das prestações de serviços, a gente tem também emissão do documento fiscal, e aí você tem os serviços tomados e serviços prestados, que aí vai para dentro da declaração fiscal ali do município, e aí você tem o débito. E até o porquê que eu coloquei só débito ali, que seria nesse sentido e que está sendo explicado a partir somente do ISS, porque o ISS, hoje em dia, ele não é não cumulativo, né? Então, ele não tem crédito, e aí, por isso, eu tenho só o recolhimento do débito no final. Então, esse parâmetro, para vocês verem o ciclo de vida ali do ICMS, do ISS, né? Ele vai sendo muito mais faseado, muito mais segmentado. Eu tenho que passar por esse registro de entradas para depois ir para a declaração, para depois eu conseguir enxergar o meu débito ou o meu crédito lá no final. E aí, seguindo agora para o próximo cenário, a gente tem então um ciclo totalmente diferente, né? Que é isso que a gente quer mostrar principalmente aqui para vocês. Qual que é a lógica da reforma tributária? Qual que é o ciclo de vida das novas operações de consumo? A gente tem então... Até deixa eu só fazer um adendo, Jéssica. Pode falar. Esse slide aqui, ele foi divulgado já tem um tempinho já pelo governo, mas ainda não tem tanta divulgação assim. Até a gente brincou antes, cada quadradinho desse daqui dá para fazer um webinar só para ele, né? Então tem a Exatamente. calculadora que o governo está lançando, tem o split payment, tem o portal da reforma, o sistema de cashback, o comitê gestor, que aqui no Paraná, principalmente, agora eles começaram a ter algumas definições bem importantes nessa última semana, o motor de regras, apuração assistida, as devoluções, o pagamento do documento único, o CPF do CAD único, o CNPJ alfanumérico, que vai ser implementado, acredito que em metade do ano que vem, o ROC, que a gente já falou anteriormente, que também vem a ser um divisor de águas nesse sistema. Então, cada um desses temas aqui, ele praticamente dá um webinar só para ele sozinho e é capaz de não ser o suficiente ainda. Mas como a gente já falou em outros webinars e nessa aqui também, a gente está pegando ponto a ponto e iniciando pelos que vão ser uma dor maior antes do que eu estou falando. No último webinar a gente falou dos XMLs, né? O impacto dos XMLs estarem prontos ou não já no dia 1º de janeiro do ano que vem. Então, diferente, por exemplo, do split payment, que vai entrar em vigor só em 2027 e ainda de uma maneira mais faseada, tenho outras urgências que é preciso dar muita atenção antes disso, mas o fato é que toda essa arquitetura, todo esse ecossistema da reforma tributária será abordado, tem que ser olhado com olho de lupa desde já, mas claro, cada um com seu grau de urgência, né? Então, cada um deles será abordado e já está sendo abordado aqui pela Smart One, mas hoje nós estamos falando do Seclestrib e o como ele impacta em cada uma dessas áreas, mas não tem a menor chance de nos aprofundarmos nesses temas aqui hoje, mas já fica o gancho para as próximas. Cada um Sim, desses temas aqui, e principalmente à medida que eles avançarem em suas avançarem em suas implementações, em detalhamentos repassados pelo governo, né, em cada uma de suas esferas. Nem todos eles são federais, alguns deles passam por algumas decisões estaduais e municipais. Nós estaremos comunicando e fazendo webinars para explicar em detalhe e principalmente em o que isso impacta em cada um dos segmentos. Todo mundo vai ser impactado, a gente sempre diz isso aqui, né? Mas cada segmento de uma maneira diferente.
e contem com a Smart One para estar abrindo isso e explicando isso para cada um dos segmentos à medida que as determinações forem sendo expostas pelo governo. Só queria fazer esse adendo aqui porque esse slide é fantástico, mas é assunto para muitas outras conversas. E aqui é interessante também, né? Quando a gente olha esse slide, como o Iverson comentou, né? Tem tanta coisa aqui, tanta informação, mas é um pouco do que a gente tem falado desde o início dessa live, né? Está mudando a forma de pensar em apuração, em tributação, está mudando a forma. O fisco nos chamou para pensar fora da. Para a gente pensar fora da caixa, né? Porque olhando novamente aqui, voltando ao slide anterior, né? Como é que a apuração do ICMS era, assim, para quem está acostumado já, né? Era simples, né? Eu tinha operação, comprava e vendia, gerava documento, tinha entrada, tinha saída, fazia a minha apuração e fazia o recolhimento, né? O recolhimento ou tinha um saldo credor. Simples, simples, simples. O ISS mais simples ainda, né? Não tinha não era cumulativo, né? Não tinha saldo credor. É, e aqui a gente vai ver que algumas coisas já mudam, né? Conceitualmente, o recolhimento, em alguns casos do split payment, já vai acontecer antes da apuração. Né? São conceitos que estão mudando. Né? O C-Class Trib vai determinar para todos os documentos que vão virar um documento único, um ROC, que vai passar por todo esse processo de calculadora, split payment, apuração assistida, motor de regras. Então, tudo isso está mudando e a forma de pensar, o interessante é realmente a gente aproveitar o conhecimento que a gente tem do tributário do ICMS, do IPI, do PIS e do COFINS, do ISS, mas reaprender tudo de novo, reaprender tudo com a reforma tributária, aproveitar, embasado naquele conhecimento, para reaprender, pensando nos novos princípios, pensando nos novos parâmetros, nas novas regras, né? E a gente está vendo aqui embaixo, aqui, quantos sócios a gente tem, né? A gente está como contribuinte, tem o consumidor final, a Receita, o comitê gestor, a administração tributária municipal, federal, todo mundo pegando uma fatia do mesmo bolo. Interessante isso, né? Tipo assim, e já não são mais um bolo da prefeitura, um bolo da União, um bolo do Estado, é um bolo único, né? E todo mundo pegando uma determinada fatia, e contribuindo com a confecção, né? Com com a preparação desse bolo também. Exatamente. Tudo que o governo tem soltado, né, tem unificado, é já com esse intuito de mudar a forma de tributação, mudar a forma de como que a gente encara, né, esse cenário tributário no Brasil. É até interessante aqui falar das bases cadastrais aqui. A gente teve, então, não tem mais o RG dos estados, tem um CPF, né, como registro único para pessoa física. Temos o CNPJ alfanumérico. Temos o CIB para imóveis como cadastro único, né? Então a ideia é que essa reforma ela vem para mudar a nossa forma, né, de enxergar esse cenário como inteiro. A gente vai ter uma reforma tecnológica, a gente tem um sincronismo desses dados muito mais conectados. Quando ele criou o CIB, né, CNPJ, enfim, foi já com o intuito de trazer esses dados para dentro do ecossistema da reforma tributária, porque, né, são dados que são necessários para a tributação de IBS e CBS. Então, a gente precisou ter toda essa unificação, toda essa tecnologia trazida para dentro desses códigos, né? Dessa linguagem que já existia. E agora a gente tem ela uniformizada e sincronizada. Legal aproveitar esse slide aqui também, Jéssica e Kaiser, para falar um pouco de negócio. Nós estamos aqui nesse webinar com mais de 120 pessoas aqui o tempo todo atentos ao que a gente está falando, e nem todos são da área fiscal, nem todos são da área contábil. Temos alguns gestores aqui também, e esse slide é um bom gancho para a gente falar de negócio, né? Do relacionamento com o fornecedor, do relacionamento com o cliente, de fluxo de caixa.
de em que momento eu vou pagar o imposto, em que momento o governo já vai pegar o imposto para ele. Então, isso vai ter um impacto grande no fluxo de caixa, isso vai ter um impacto grande no relacionamento que você tem com o seu fornecedor, no momento em que você se acredita de determinado valor, quando você se acredita, qual é a dependência que você vai ter do teu fornecedor e do teu cliente pagar ou não os impostos, o que isso vai impactar na sua operação. Então, por mais que a gente esteja falando muitas vezes de mudanças que vão acontecer final de 2026, 2027, parece que está longe, mas não está longe, porque você já tem que pensar na tua operação, como ela é hoje e como ela vai ficar daqui um ano e meio no máximo, porque o impacto vai ser grande. E Exatamente. é, contem conosco, a maioria das reuniões que a gente está fazendo hoje, invariavelmente ela começa de um jeito e termina de outro, porque a gente acaba tendo que falar no impacto no fluxo de caixa, no impacto do relacionamento com o fornecedor, no impacto do tipo de venda para o cliente. Vender à vista e vender a prazo hoje funciona de uma forma, depois o impacto vai ser bem diferente se você vender a prazo do que o impacto que é hoje. São várias nuances que estão por trás desse slide que estão aqui agora, que você não pode esperar para começar a falar nisso daqui um ano. Tem que começar a falar e já planejar. Estamos aí que já faz algumas semanas que a maioria das empresas já estão em época de orçamento, definir orçamento para 2026. Eu acho que dá para incluir nessa conversa também um cenário 2026 e 2027. Como é que a operação das empresas estão hoje e como é que elas vão ficar a partir do final de 26 e início de 27, porque o impacto ele vai ser grande. Determinadas empresas um pouco maior, outras um pouco menor, mas em geral o impacto vai ser bem grande na maneira em que a operação das empresas estão hoje. E contem conosco para termos essa conversa, porque o que mais tem acontecido é da conversa começar na parte tributária e terminar na área de negócios e definição de estratégias para 2026, para 2027. E o Grupo Smart está pronto para ter essa conversa com vocês também. É que não tem como, é uma consequência. A gente está falando de reforma tributária, mas é realmente quando as pessoas falam que alguns, né, eu já vi algumas publicações falando que é uma reforma do negócio, é verdade. É uma reforma do negócio também. Reforma tecnológica, reforma na forma de você realizar, né, a sua negociação, a forma como você planejava atualmente a criação da sua empresa, ela vai mudar, ela precisa ser olhada. E o que a gente está aqui para trazer é um conteúdo responsável mesmo, no sentido de para onde que eu preciso olhar, o que que eu preciso focar agora, né? O que que eu preciso atender para eu poder chegar depois no meu planejamento, enfim, na minha forma de negócio, como ele disse, né? Nos meus contratos ali com meus fornecedores. Isso é uma consequência. É uma consequência que precisa ser feita. Mas, inicialmente, o que que a gente precisa entender e olhar agora? Se você quiser passar para o próximo slide, mas é uma frase que eu optei por colocar bem ontem até, mas mude antes de ser obrigado a fazê-lo. Nada outra frase assim teria para traduzir o que é a reforma hoje. Porque a gente não pode esperar ela chegar ali em 2026, né? Enfim, ou 2027, porque a gente tem a dispensa em 2026, mas não significa que a gente não precisa se atentar já para o que vai acontecer agora. Né? A gente está trazendo esse conteúdo aqui com foco no Código de Classificação Tributária, porque ele já precisa ser olhado agora em janeiro de 2026. E a gente trouxe no final, esse parâmetro, né, do que a reforma está trazendo, do que o governo vem soltando de informação oficial, para vocês entenderem a dimensão do que está por trás de um só código de classificação tributária, por exemplo. Né? Que começa pelo um código ali simples dentro de um documento fiscal e a gente termina numa reforma de negócio, que isso que foi nossa apresentação hoje.
Então, é para vocês terem a dimensão do que a reforma está trazendo para a gente. E, e aí é essa mensagem que a gente quer deixar, né? Para que vocês olhem, foquem no que a gente está falando agora. Para que a gente possa olhar com calma, de forma, né, proativa, mas ainda assim racional. Do que a gente está tomando e a gente tem fases da reforma. O que a gente vai olhar nesse momento, depois qual vai ser o seguinte passo, qual o próximo, a gente tendo ali um acompanhamento ali, né, mais responsável com a reforma tributária. Legal, só antes de finalizarmos, o Eduardo Gama soltou uma perguntinha aqui. É, condomínios também terão algum documento digital? Tem alguns slides atrás, a gente falou de alguns documentos digitais e a importância deles antes do ROC, né? Não sei se Sim, vocês sim. querem. Teria que ser verificado ainda com mais calma, porque não tem ainda um documento específico. Pode ser que venha a ser a nota fiscal de serviço ou não. É igual o da locação também, ainda não tem. Então é o que a gente está esperando. A gente prefere falar para você com certeza quando tiver uma nota da Receita Federal, né? Quando tiver um documento oficial específico mencionando, mas ainda não tem. Mas o que se sabe, né, que o setor imobiliário ele está sendo, ele não está fora dos olhos do fisco, né? Exatamente. É algo que tem que se É, preocupar. a análise do fisco ela é 360, né? O que a gente pode fazer? Dificilmente uma área vai ficar de fora, né? O que eles estão fazendo, como a Jéssica bem comentou, é priorizando, né? Alguns setores estão vindo antes, outros estão em análise para ser determinados futuramente, num futuro breve, mas de fora ninguém vai ficar. Isso é a mensagem. Sim. Legal, pessoal. Não temos mais perguntas, as que foram feitas já foram respondidas. Então, a gente vai se encaminhando para o fim desse webinar. Eu aproveito para já deixar o convite para o próximo webinar do mês de novembro. O tema será regimes especiais, a parte do Comex, como é que a parte do Comex vai ser afetada pela reforma tributária, né? Importação, exportação. Então, vai ser promete ser um webinar bem interessante também para todas as empresas importadoras e exportadoras. Aqui no chat da nossa reunião também deixei os links da Smart, tanto do LinkedIn quanto do nosso site, para todos aqueles que quiserem entrar em contato, que tiverem mais dúvidas. Essa apresentação será enviada para vocês na sequência também. E o Grupo Smart fica aqui à disposição para mais dúvidas, para conversar não só sobre reforma tributária, mas sobre negócio, porque cada dia que passa, falar sobre reforma tributária tem se confundido com falar de negócio, falar da operação da empresa, formulação de preço, como é hoje, como vai ser lá na frente, relacionamento com o fornecedor, como é hoje, como vai ser depois, responsabilidades, crédito, fluxo de caixa, tudo isso é tudo isso é falar de reforma tributária hoje. Então, falar de reforma tributária, falar de negócio é praticamente a mesma coisa. E conte com o Grupo Smart, contem com o Grupo Smart nesse momento, tá bom? Obrigado, Kaiser. Exatamente. Obrigado, Jéssica. Um Obrigado, ótimo obrigado a dia a todos. todos. Até a próxima. Obrigada a É. todos pela participação.